Muito bem, galera, nesta videoaula vamos falar um pouco a respeito de endereçamento IP, tá? Então, é o seguinte, no meu site, tudo isso que você está vendo aqui na tela já está disponível na videoaula 1. É só você acessar o site cesarfelipe.com.br e procurar por esse conteúdo que é a videoaula 1 de redes de computadores. Bom, é o seguinte, todo mundo já sabe, ou então deveria saber, que os endereços IPs eles são compostos por 4 octetos, tá? Neste formato daqui, ó, que eu estou selecionando, tá? A, B, C e D. Deixa eu abrir aqui um bloco de notas novo, fica melhor. Pronto. Nesse formato A, B, C e D. Onde A é o primeiro octeto, B é o segundo, C é o terceiro e D é o quarto. Nós sabemos que cada um desses octetos eles podem variar de 0 até 255. Bom, muito bem. Então, outra informação. Com relação aos endereços IPs, eles são classificados em classes, sendo a classe A, a classe B, a classe C e a classe D. E nós conseguimos identificar qual é a classe do endereço IP por causa do valor aqui, ó, que eu estou selecionando aqui na tela, por causa do valor deste primeiro octeto, que é o octeto A. Então aqui, no resumo, eu já peguei e coloquei que os endereços IPs cujo primeiro octeto varia de 1 até 126 são classe A. Já os endereços cujo o primeiro octeto varia de 128 até 191 são classe B. A mesma coisa com os da C, variando de 192 até 223, e da D, variando de 224 até 255. Bom, então outra coisa que compõe um endereço IP é a máscara de subrede. Tá aqui, ó. Afinal de contas, você já sabe que o endereço IP é o que identifica o teu computador na rede perante os outros computadores, tá? Então, só dando uma olhadinha aqui, ó, botão direito em redes, propriedades. Aqui nessa tela nós temos alterar as configurações do adaptador de rede. Então aqui eu tenho conexão local, botão direito, propriedades. Aqui eu tenho as propriedades do endereço IPv4, tá aqui. E eu vejo que o endereço IP ele é composto pelo endereço e aqui embaixo, ó, máscara de subrede, tá ok? Então é com base no endereço IP e na máscara de subrede que o seu computador sabe se o recurso que ele está procurando está em outra rede ou não, para ele saber para onde ele tem que direcionar o pacote, tá? Eu estou falando rápido e de forma resumida porque essa videoaula é só para dar um apoio para esse conteúdo daqui. Então, observe aqui com relação à máscara de subrede que quando ela é da classe A, apenas o primeiro octeto é 255. Já quando ela é classe B, o primeiro e o segundo octeto são 255. Já quando ela é da classe C, os 3 primeiros são 255. Tá ok? E essa valoração aqui, 255, tem explicação. É porque é o seguinte, por que é que a gente chama cada vão desse daqui, ou cada espaço desse daqui, não, são 4 espaços, né? Por que é que a gente chama cada espaço desse aqui, que eu estou selecionando, de octeto? Porque cada espaço desse aqui, na verdade, é composto por 8 bits. E já a gente sabe que os bits são os valores 1 ou 0. Muito bem, então, aqui eu já coloquei, ó, a estrutura binária, tá, de cada octeto. Então, observem que cada octeto desse aqui tem 8 posições, aonde cabem 8 bits, daí o nome octeto. Acontece que cada posição dessa daqui dentro do octeto, tá? Cada posição dessa daqui dentro do octeto tem um valor. Então observe que esse primeiro A aqui do primeiro octeto, ele tem valor 128.
do mesmo jeito que o primeiro bit aqui desse segundo octeto também tem valor 128, assim como o primeiro octeto daqui também tem valor 128. Com base nessa informação, aí a gente sabe, por exemplo, que o quinto bit, aqui ó, o quinto bit, ele tem valor 8, assim como o quinto bit aqui também tem valor 8. Então observe que quando o valor de um octeto é 255, isso significa que todos os binários dele são 1. Tá aqui, ó. Tudo aqui é 1. Se você somar esse valor com esse, com esse, com esse, com esse daqui, vai dar 255. Então, quando você olhar o valor 255 em um octeto, significa que todos os binários daquele octeto são 1. Isso já difere no que diz respeito ao endereço IP, tá? Quer dizer, difere em partes, é claro, né? Observe aqui, por exemplo, para o endereço IP 10.12.100.50. Quando você olhar uma informação dessa aqui, por exemplo, o primeiro binário é 10. Aí você tem que se perguntar qual desses valores daqui, que eu estou selecionando, qual desses valores daqui somados vão dar 10. Eu já sei que é o 8 e o 2. Então, observe aqui embaixo que eu vejo que as posições que não são somadas, elas têm binário 0, e as posições que são somadas têm binário 1. Então, veja aqui, que já que ali o primeiro binário é 10, que esse primeiro binário vale 8, e esse segundo binário vale 2. Somados, dão 10. Já aqui o segundo binário, ó, 12. Observem aqui que 12 é a soma de 8 mais 4. Então, observe que os dois binários dessa posição, já por serem somados, eles têm valor 1. Tá? E assim, respectivamente. Com relação à máscara de subrede, tá ok? Já aproveitando, não coloquei aqui no texto, mas aí você faz suas anotações. Já a máscara de subrede, aqui, ela vem 255 ponto, 255 ponto, por exemplo. Aí não existe, tá? Não existe máscara de subrede assim, ó, 255.255.0.255. Não existe, tá? Do mesmo jeito que não existe máscara de subrede assim, ó, 255.128.64.0. Não existe, tá? Isso aí são máscaras de subrede inválidas, tá ok? Aí você fala, ah, como é que eu vou saber disso daí? Pelo seguinte, as máscaras de subrede, elas são sempre decrescentes no binário. Isso significa, tá? Deixa eu vir aqui, olha aqui, ó. Tá aqui, ó, 255.255.00. Veja que vem tudo 1. A sequência de 1 no que diz respeito às máscaras de subrede, a sequência binária de 1, ela vai ser sempre contínua e não pode existir 0 entre esses binários. Não pode, tá? Então aqui, só para vocês terem uma ideia, esse binário aqui, ó, 255 ponto, por exemplo, 64.0.0 não pode. Por quê? Olha só, o primeiro binário é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Já esse segundo binário 64, ele é 0.1, opa, desculpa, 0, 1. Ele é isso aqui, ó. E foi o que eu expliquei. Olha para cá. Não podem existir zeros entre a sequência de 1. A sequência de 1 binária da máscara de subrede não pode conter zeros entre os dígitos 1, tá ok? Então essa máscara de subrede aqui é inválida, do mesmo jeito que se ela fosse assim,
ela também seria inválida, tá? Porque essa máscara de subrede aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Tá aqui. Não pode ter zero, como eu disse. Aí você pega e pensa, poxa, e aqui? Por exemplo, isso daqui pode? Pode. Porque isso daí, tá? Isso daqui é a mesma coisa que isso, ó. Olha aqui, ó. Toda a sequência de 1. Aí pode. Isso daqui também pode, ó. 192. Aí você fala, pô, por que 192 pode? Porque 192 é a primeira posição, que é 128, mais a segunda posição, que é 64. 128 mais 64 vai dar 192. Então isso daqui pode, ó. Essa máscara de subrede aqui, ela é válida. Assim como essa daqui também pode, ó. Tá certo? Então, continuando, agora que eu já dei uma breve explicação a respeito de máscara de subrede e endereço IP, vamos falar um pouquinho das classes. Eu vou vir aqui na minha interface de rede, vou vir aqui em propriedades e vamos dar uma olhada como a máscara de subrede, tá? Como a máscara de subrede e as suas classes andam juntos com a do endereço IP. Por exemplo, nós já vimos aqui no nosso exemplo, tá, aqui em cima, que a classe A é quando o valor do primeiro octeto varia de 1 até 126. E nós vemos também, deixa eu voltar aqui, desculpe a mudança de tela o tempo inteiro, tá? Observe aqui que a máscara de subrede da classe A ela é a 255.000. Então, se eu vier aqui no primeiro octeto e definir 100, que é um valor da classe A, independente do que eu coloque aqui, ó, veja que o Windows já me sugere uma máscara de subrede da classe A. Vale lembrar que eu não sou obrigado a usar esta máscara de subrede. Então eu posso usar um endereço de rede de classe A junto de uma máscara de classe B, ou então junto de uma máscara de classe C. Tá ok? Bem como eu também posso fazer assim, ó. Essa máscara de subrede aqui, ela é válida. Então, vamos apagar aqui e vamos botar um endereço IP de classe B. Aí você vem aqui, olha, endereço de classe B vai de 128 até 191. Então, se eu botar aqui, ó, 191.100.1.1, por exemplo, quando eu descer, ele vai me sugerir uma máscara de rede de classe B. E assim como eu expliquei antes, eu não sou obrigado a utilizar a máscara de subrede que está sendo sugerida. Se eu quiser, eu posso utilizar com a máscara de subrede de classe C, bem como eu posso usar um endereço IP de classe B junto de uma submáscara de classe A, tá? Não tem problema nenhum. Agora observe só. Vou apagar aqui. E olhando aqui na nossa tabela, nós vemos que quando o valor do primeiro octeto vai de 192 até 223, ele é classe C. Então vamos botar aqui, ó, 192. E veja que ele já me sugere a classe C. Aí você fala aí, qual é a implicação de eu ter da máscara de subrede? Bom, são duas implicações, tá? A primeira, a combinação do endereço IP junto da máscara de subrede gera um cálculo para o computador que é chamado de end booleano. Esse end booleano é uma combinação feita entre a configuração binária do endereço IP junto da máscara de subrede. Com base no resultado desse end booleano, o seu computador sabe
se o recurso que ele está tentando acessar está dentro da rede ou se ele precisa enviar a requisição para o gateway. Outra informação importante, outra implicação é a seguinte: se eu estou utilizando nesse meu endereço IP daqui, essa máscara de subrede, isso significa que eu só tenho para identificar os hosts esse último octeto daqui, porque isso aqui tudo é rede, ó. Então, neste caso, esta rede deste computador só poderia ter 254 hosts dentro da rede. Ou seja, só pode ter 254 computadores dentro dessa rede desse jeito daqui. Já aqui, ó, desse jeito daqui, eu já posso ter mais computadores. Neste caso daqui, vamos pegar a calculadora. Tá? Neste caso daqui, vamos transformar ela em científica. Neste caso daqui, eu teria 2 elevado a 16 menos 2. Então, se eu for utilizar este endereço IP junto dessa máscara de subrede daqui, aí eu já teria possibilidade de ter dentro desta rede daqui 65.534 endereços IPs válidos. Tá bom? É lógico que na próxima videoaula eu vou explicar melhor para vocês essa questão do cálculo aqui e do end booleano. Nós vamos ficando por aqui nessa próxima aula. Eu espero que você tenha entendido e caso você não tenha entendido, repita o vídeo e a leitura. Caso você já tenha entendido, repasse para a próxima videoaula. E aproveitando, é claro, tá, para mostrar para vocês aqui o site da editora Brasport, onde você pode digitar a busca pelo equipamento Cisco, onde você vai acessar aqui a área onde você pode adquirir o meu livro. Esse livro daqui, ele passa informações sobre como você pode configurar switches e roteadores Cisco. São 600 páginas de muito código, tudo comentado e tudo muito bem explicado. Até a próxima!